E aí pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo do eletromagnetismo, vamos começar com a eletrostática. A eletrostática é a parte da física que estuda a interação entre cargas elétricas em repouso. Grave muito bem isso. A partir de agora, nós vamos estudar a interação entre cargas elétricas que permanecem paradas, em repouso. Nada aqui varia com o tempo, perfeito? Nesse primeiro momento, as partículas carregadas são pontiformes, ou seja, o tamanho dessas partículas é desprezível em comparação com as distâncias envolvidas no problema. E para isso, para fazer esse estudo, nós vamos começar com a lei de Coulomb. Primeiramente, você precisa lembrar que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, como eu ilustro aqui. Ambas as cargas são positivas e nós temos a repulsão ocorrendo entre elas. Aqui embaixo também, porque ambas as cargas são negativas. Se as cargas têm sinais diferentes, elas vão se atrair. Observe a figura central. Nós temos aqui a representação da atração entre tais cargas elétricas pontiformes. E a intensidade ou módulo da força F, de atração ou repulsão, é dada pela lei de Coulomb. Aqui nós temos o módulo de F, uma constante K, que é a constante eletrostática no vácuo, seu valor é constante, e dado por 9 vezes 10 elevado a nona, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Nós temos aqui no numerador o produto do módulo das cargas elétricas Qzão e Qzinho, e no denominador a distância elevada ao quadrado. Fique muito atento às unidades. A força é dada em Newton, a distância em metro e as cargas em Coulomb. Perfeito? Uma análise um pouco mais detalhada nos mostra que a força F é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Perfeito? Observando a figura, nós vemos também o seguinte: esse par de forças constitui um par ação e reação. Essa força tem a mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto dessa força. A força eletrostática, a sua intensidade é dada por essa expressão e eu vou representar o vetor F agindo nas cargas elétricas pontiformes dessa forma. O vetor F, eu estou convencionando que ele está na horizontal e para a direita. Então aqui nós temos o vetor F e o vetor F. E, chamando esse vetor F de ação, a reação, o vetor menos F, está na horizontal e para a esquerda. Portanto, aqui eu tenho o vetor menos F e vetor menos F. Perfeito? Aqui, uma forma de apresentar a constante eletrostática K, que geralmente aparece, é como sendo igual a 1 sobre 4π ε0, onde ε0 é a permissividade do meio. Essa constante aparecerá futuramente em nossos vídeos. Muito bem? A partir da lei de Coulomb, aqui apresentada, vamos para o princípio de superposição. O princípio de superposição, ele aparece quando nós temos um sistema de cargas elétricas. E o foco, lembre-se, cargas elétricas em repouso, cargas pontiformes em repouso. E o foco é o de calcular a força eletrostática resultante em uma das partículas. Vamos lá? Observe a figura. Nós temos aqui um sistema com 4 cargas elétricas em que aparecem mais Q1, mais Q3, menos Q2 e mais Qzinho. E o foco da nossa análise aqui é o de calcular a força resultante, o módulo da força resultante sobre a carga mais Qzinho. E para isso é importante você recordar o primeiro tópico da lei de Coulomb. Vamos aplicá-lo. Aqui nós temos uma interação entre mais Q3 e mais Qzinho. Cargas de mesmo sinal se repelem. Está aqui o vetor F3. Note em todas as figuras que o vetor F é desenhado na linha que une as cargas elétricas que eu estou analisando. Aqui eu tenho mais Q1 e mais Qzinho, se repelem, chamei de vetor F1. Aqui nós temos menos Q2 e mais Qzinho, se atraem, chamei de vetor F2. E a partir de agora, nós vamos realizar a soma desses vetores para obter o vetor força resultante. E aqui é necessário que você recorde um pouquinho das operações vetoriais, da adição de vetores. Nós temos como regra mais geral
Por exemplo, a regra do paralelogramo. Muito bem? Então, nesse momento é importante que você tenha os conceitos de adição de vetores bem solidificados. Muito bem. Para fazer essa soma vetorial, nós precisamos primeiramente calcular o módulo de F1, o módulo de F2 e o módulo de F3. E aqui eu ilustro essas expressões para a gente. O módulo de F1, K módulo de Q1, módulo de Qzinho sobre D1 quadrado. O módulo de F2, K módulo de Q2, módulo de Qzinho sobre o D2 ao quadrado. E o F3, como sendo K, módulo de Q3, módulo de Qzinho sobre D3 ao quadrado. Após o cálculo dos três módulos, nós faremos então a soma vetorial. Vamos exemplificar a lei de Coulomb e o princípio de superposição neste exemplo que eu coloco na lousa. Vamos fazer a leitura juntos? Observe bem, atente-se bem aos detalhes da questão e a partir daí vamos para a resolução. Vamos à leitura. Exemplo 1, observe bem a figura. Duas cargas pontiformes, mais Qzinho e menos Qzinho, estão situadas no vácuo, onde a constante K é dada por esse valor. Muito bem. Estão separadas no vácuo, situadas no vácuo e separadas por uma distância 2Dzinho. Observe, Dzinho e Dzinho. Com que força atuam sobre uma terceira carga mais Qzão, situada sobre a mediatriz do segmento que liga as duas cargas. Então, mais Qzão está situada sobre a mediatriz do segmento que une as cargas mais Qzinho e menos Qzinho, a uma distância Dzão do ponto médio deste segmento. Vamos representar Dzão aqui. Muito bem? A partir de agora, nós vamos partir para a resolução. Vamos lá. Primeiramente, vamos criar aqui uma hipotenusa para esse triângulo retângulo e aqui também. Eu vou chamar essa distância aqui de x, simplesmente de x. Vamos agora desenhar as forças que agem sobre a carga mais Qzão, porque ela é o foco da nossa análise. Nós sabemos que mais Qzinho com mais Qzão se repelem, portanto aqui eu vou representar esse vetor por F1. Menos Qzinho e mais Qzão se atraem. Vou representar esse vetor aqui por F2. Perfeito? O que fica claro já nessa análise? O módulo de F1 e o módulo de F2 são iguais. Por quê? O módulo de Qzão de mais Qzão e o módulo de mais Qzinho é justamente igual ao módulo de mais Qzão e o módulo de menos Qzinho, que aparece no numerador da lei de Coulomb, aliado ao fato de que ambas as distâncias são iguais a x. Por quê? Eu tenho Dzinho, Dzão e, portanto, x. Pelo teorema de Pitágoras, podemos obter x. Aqui também, Dzinho, Dzão, mesmo valor, x em questão. Portanto, o módulo de F1 e o módulo de F2 são iguais. Bom, como é que eu posso proceder? Lembre-se, vamos calcular primeiro os módulos, para depois dar sequência aos cálculos. O módulo de F1 eu já vou igualar ao módulo de F2. Observe que eu não coloquei a representação vetorial, eu quero apenas o módulo. Nós temos aqui K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, dividido pela distância que eu vou chamar de x, só que ao quadrado. Perfeito? Para que a gente possa melhorar a nossa análise, eu vou definir aqui um ângulo θ, que vai nos auxiliar na resolução. Eu vou caminhar com a minha resolução envolvendo o θ. Se eu coloco o ângulo θ aqui, consequentemente, esse ângulo também vale θ, porque eu tenho um triângulo isósceles. Desenhando um segmento de reta paralelo à base do nosso triângulo, nós percebemos o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, ele vale θ, e portanto esse ângulo também vale θ. São ângulos correspondentes. E aparece aqui também
o ângulo θ, nessa parte de baixo, porque esses dois ângulos são alternos internos. Logo, eu tenho aqui que o ângulo entre os vetores F1 e F2 corresponde a 2θ. Muito bem. A partir de agora, como é que nós podemos proceder? Primeiramente, como eu sei que o módulo de F1 é igual ao módulo de F2, as componentes verticais de F1, ou melhor, a componente vertical de F1, ela vai ter o mesmo valor da componente vertical de F2. E como F1 e F2 possuem o mesmo módulo, logo, suas componentes verticais também vão possuir o mesmo módulo. Logo, verticalmente falando, a resultante já é nula. Basta, portanto, analisar as componentes na direção horizontal. Nós percebemos aqui que a componente horizontal de F1 ela é adicionada à componente horizontal de F2 na obtenção da força resultante, porque ambas as componentes possuem a mesma direção e sentido. Perfeito? Então vamos decompor os vetores F1 e F2 na direção horizontal. A partir da figura, o módulo da força resultante será F1 cosseno de θ, que é a projeção de F1 na direção horizontal, mais F2 cosseno de θ, que é a projeção de F2 na direção horizontal. Muito bem. Bom, vamos substituir os dados. Força resultante é... Se o módulo de F1 é igual ao módulo de F2, eu posso simplesmente assumir que F1 cosseno θ mais F2 cosseno θ é 2 vezes um dos módulos, que eu vou chamar de K, que é K módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre x elevado ao quadrado. Repare que F1 cosseno de θ mais F2 cosseno de θ, simplesmente eu posso escrever como 2F1 cosseno de θ, porque F1 e F2 são iguais, vezes, não posso me esquecer do cosseno em questão. Muito bem. Na leitura do texto, ficou claro que as grandezas envolvidas no problema são Dzinho e Dzão. Θ e x eu criei na minha figura para poder desenvolver melhor a resolução. Mas nós sabemos que x e θ e o cosseno de θ precisam desaparecer, perfeito? Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Força resultante é o dobro de K módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre, vamos ao teorema de Pitágoras. Eu sei que x ao quadrado é dzão quadrado mais dzinho ao quadrado. Então eu posso colocar aqui dzão ao quadrado mais dzinho ao quadrado. Vezes o cosseno do ângulo θ. No triângulo retângulo, por exemplo, neste aqui, ó, eu sei que o cosseno de θ é o cateto adjacente dzinho pela hipotenusa x. Portanto, eu tenho dzinho dividido pela hipotenusa x. Só que x é a raiz quadrada de dzão ao quadrado mais dzinho ao quadrado. Portanto, raiz quadrada de dzão ao quadrado mais dzinho ao quadrado. Finalizando, o módulo da força resultante é igual a 2K módulo de Qzão, módulo de Qzinho, multiplicado pela distância D, dividido por dzão ao quadrado mais dzinho ao quadrado. Observe agora, o expoente aqui é o número 1, e aqui eu tenho meio. Somando os expoentes, 1 mais meio, 3 meios. Essa é, portanto, a expressão que nos dá o módulo ou intensidade da força resultante F. Para finalizar, nós precisamos desenhar aqui o vetor que representa essa força resultante. E para isso, nós podemos utilizar a regra do paralelogramo. Vou fazer uma linha pontilhada ao F2 e depois uma linha pontilhada paralela ao F1. O vetor força resultante é o vetor que se encontra justamente na horizontal e para a direita, representado aqui por
FR com o seu módulo dado por essa expressão. Portanto, para finalizarmos, nós vimos a lei de Coulomb e a expressão que nos permite calcular a intensidade ao módulo de F. Vimos quando nós temos um sistema de cargas elétricas, como é que nós podemos obter o vetor força resultante e a partir da configuração de cargas, e exemplificamos o princípio de superposição. Muito bem. Com isso, eu encerro esse nosso vídeo. Até a próxima.